Salve Maria, salve José. Você está precisando de um emprego? Ou então conhece alguém que está procurando, por um emprego? Eu gostaria de contar uma história e eu acredito que essa história talvez possa dar uma solução, possa dar um caminho para encontrar esse desejado emprego. E nessa história eu acredito que seja um meio pouco conhecido para se alcançar essa graça do emprego, para se alcançar uma graça econômica que se está precisando. Essa história que eu vou contar aconteceu no ano de 1817 na cidade de Paris, na França. E se passou com uma empregada que era muito simples, muito pobre. E ela, mesmo tendo essa condição mais limitada, ela todo mês ela mandava celebrar uma missa pedindo a libertação daquela alma do purgatório que mais precisasse. Então, todo mês, mesmo com as suas quantias, mesmo com a sua renda limitada, ela fazia questão de todo mês marcar uma santa missa pedindo a libertação de uma alma do purgatório. E assim ela fazia todo mês. Chegou um momento, aconteceu um incidente que ela acabou, ela foi despedida do seu emprego. Essa empregada foi despedida e, além disso, ela ficou doente e ela precisou ir para o hospital. Então, ela passou por 2 infortúnios. Foi despedida, ficou doente e foi para o hospital. E aí, o que vai acontecer? Quando ela saiu do hospital, ela não tinha mais emprego e a única coisa que ela tinha era 20 francos só. Então, ela saiu desempregada do hospital somente com 20 francos. E aí, quando ela estava passando pela igreja, por uma igreja, ela se lembrou que ela não tinha marcado aquele mês a missa que ela sempre marcava pela alma que mais precisasse do purgatório. E aí ela ficou passando por aquela igreja, se lembrou e ela ficou naquela situação. E agora, o que eu vou fazer? Eu sempre marco a missa pedindo a libertação da alma do purgatório. Só que agora eu estou desempregada e eu só tenho 20 francos. O que eu vou fazer? E aí, eis que ela decide. Eu vou, mesmo assim, marcar uma missa pela alma que mais precisa. Mesmo só tendo esses 20 francos, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. E aí, eis que ela foi marcar. E aí, ela entrou na igreja e assistiu com muito fervor a Santa Missa e pediu a providência, não me abandone. E aí ela saiu da Santa Missa e ela encontrou um jovem mais pálido. E esse jovem lhe disse: é você que está procurando um emprego, não é mesmo? E ela falou: sim, meu senhor. E aí então eis que esse jovem disse: bom, vá até a rua X, número Y, e fale com a senhora Z, porque assim você vai encontrar aonde se empregar. E assim esse jovem foi embora. E aí aquela senhora ficou impressionada. Como ele sabia? Eu não conhecia, não sei de onde veio esse jovem. Como ele sabe que eu estou precisando de um emprego? Bom, já que ele me orientou, eu vou seguir então as indicações. Então ela foi na rua, que foi dita um número, e procurar aquela senhora. E aí bateu na porta da casa, e aí eis que abriu uma senhora, muito nobre, muito elegante. E essa senhora fala, posso ajudar em alguma coisa? E ela falou assim: eu vim aqui procurar um emprego. Me falaram que aqui está procurando um emprego, aqui está oferecendo um emprego. E aí a senhora fala: nossa, é verdade. Você acredita que eu despedi faz pouco tempo a minha antiga empregada por causa de má conduta? Eu estou sem, eu só tenho ninguém para trabalhar aqui em casa, eu estou procurando alguém. E eis que você aparece. Aí nesse momento, aquela senhora tinha aberto a porta e mostrado a casa dela. Aí eis que aquela senhora muito devota das almas que sempre marcava a missa, ela olhou um quadro que estava na casa da nobre. Ela olhou um quadro e nesse quadro tinha justamente o retrato daquele jovem que a tinha parado na rua após a Santa Missa e tinha indicado o endereço. Era justamente o retrato daquele jovem pálido que estava lá na casa daquela senhora nobre.
E aí ela falou, né, senhora, foi esse jovem que me falou sobre este emprego. A senhora deu um grito, né, a senhora nobre deu um grito e caiu desmaiada. Depois, quando acordou, deu um abraço e disse: a partir deste momento eu considero-a como minha filha e não como minha empregada, porque foi o meu filho que eu perdi há 2 anos quem te mandou aqui. Seja bem-vinda e fique você em minha casa, onde rezaremos juntas por aqueles que sofrem antes de entrar no paraíso. Olha só essa história que aconteceu no século XIX. Olha essa história, né? Quantos ensinamentos, quantas lições não tem para a nossa vida. Como é importante sufragar as almas do purgatório, ajudar as almas do purgatório. E como elas nos ajudam. Não é somente nós que as ajudamos, mas elas nos ajudam imensamente. No purgatório não existe ingratidão. Não existe ingratidão. As almas querem nos ajudar. Então, no caso aqui, se você estiver precisando de um emprego, lembre-se dessa história. Ajude as almas do purgatório e peça ajuda para que as almas também intercedam por você. Então, reze pelas almas, marque missa. É muito importante marcar missas pelas almas. O quão bem faz para que elas possam ser aliviadas e libertadas do purgatório. Então, se você estiver precisando de um emprego ou souber de alguém que esteja precisando, passe essa história, compartilhe essa história e faça a experiência. Peça a intercessão das almas do purgatório. São muitas graças que se obtém por meio do poder das almas do purgatório. Tem muitos e muitos casos. Quem quiser essa história e tantas outras mostrando as graças que as almas do purgatório dão, estão neste livro aqui, As Verdades sobre o Purgatório, um livro que eu escrevi compilando muitas revelações e relatos sobre a realidade, hoje tão pouco conhecida e divulgada do purgatório. E aqui também tem 17 maneiras de ajudar as benditas almas do purgatório. Quem quiser adquirir, o link está aqui embaixo. E faça essa experiência. Se estiver precisando de alguma ajuda econômica, de emprego ou a graça que for, peça para as almas do purgatório. Depois deixe o seu testemunho aqui embaixo, porque as almas do purgatório dão muitas e muitas graças. Salve Maria, salve José.